Meus amores, muito bom dia. Vamos para nossa aulinha de português de hoje, nosso capítulo 6. Olha que imagem belíssima que abre o nosso maravilhoso capítulo. Culturas singulares em um Brasil plural. Olha essa imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Ah, muito bem. É possível perceber as mãos de um artesão fazendo um objeto. Que objeto é esse, tia? Uma boneca namoradeira. É isso mesmo. Esse é um tipo de artesanato, né? Que ganha esse nome, boneca namoradeira. Essas bonecas elas são feitas para enfeitar sacadas, janelas, né? E essas bonecas namoradeiras elas sempre têm essas posições, né? Ou a mão apoiada no rosto ou no queixo. É como se ela estivesse ali observando, né, quem passa naquele local. Então o nome dessas esculturas são bonecas namoradeiras. O Brasil é um país plural. Nossa cultura é muito rica e diversificada, graças aos diferentes povos que aqui se encontraram e se misturaram. Muitas comunidades ainda preservam costumes e tradições que herdaram de seus antepassados na dança, na música, na alimentação, nas histórias ou no artesanato. Descreva a imagem que você vê. As mãos de um artesão moldando aí uma boneca namoradeira. O que ela despertou em você? Essa boneca, essa imagem, não a boneca, né? Esse artesão aí confeccionando essa boneca, despertou alguma coisa em você? Algum sentimento? O artesanato é uma forma de preservar as tradições e a cultura de um povo. Você gosta de artesanato? Ih, a tia não pode nem falar, né, sobre o assunto. Por que você gosta ou não gosta? Que peças ou esculturas artesanais você tem ou já viu? Você costuma ver alguma? Quinto ano. Nós já construímos, sim, esculturas, né, ou objetos mesmo, com argila, vocês lembram? Saiu algumas obras bem interessantes. Mas fora aquela atividade de arte, e aí, você já viu em algum canto, tipo uma boneca namoradeira? Ou uma outra boneca também, né, que enfeite? Ô tia, é necessário que essa arte, esse artesanato seja feito de argila? Não, de alguma outra coisa. Pode ser, né, um outro tipo de artesanato. E você conhece alguma outra peça que seja artesanal? Além do artesanato, que outros elementos podem colaborar para preservar a cultura e as tradições dos povos, como indígenas, quilombolas, caiçaras e ribeirinhas? Além do artesanato, a dança, a música, as histórias. É isso aí. Então vamos para a nossa leitura de hoje. Tá por aqui? Tá. Então tá aqui. Muito bem, hoje nós vamos estudar o quê? Um gênero textual bem abrangente, né? Nós vamos ver reportagem. Reportagem é um gênero textual maravilhoso, tá? É um texto jornalístico que informa, né, sobre um assunto específico. Ele pode ser escrito, né, ou falado, pode ser escrito ou oral. Apresenta
falas ou depoimentos de especialistas. Digamos que vamos falar sobre um determinado assunto, né? Tá lá o repórter falando da reportagem sobre aquele determinado assunto e ele traz a citação, ele traz a fala de um especialista naquele assunto. Tia, pra que isso? Ou para enriquecer o seu texto, para enriquecer a sua reportagem, né? Então vamos lá para a nossa leitura 1. A reportagem que você vai ler agora apresenta informações sobre como vivem alguns povos indígenas no Brasil atualmente. O que você sabe sobre os povos indígenas? Vocês sabem de alguma coisa? Vocês conhecem através de alguma pesquisa? Sabe onde vivem? Como vivem? Você acha que existe diferença entre o modo de vida dos indígenas dos dias atuais e dos que viviam antigamente? Será que existe diferença dos que viviam antes dos que vivem agora? Dos que viviam antes, né, na época em que o Brasil foi descoberto, e dos que vivem agora? Claro, tia, tem uma diferença gigantesca, né? Os que vivem agora, eles já têm outros costumes. Não é que perderam deles, mas que, né, eles aumentaram, né? Com conhecimento, com a mistura de raça, eles conheceram outras culturas, né? E foi utilizando tanto sua cultura quanto a dos outros povos, né? Costumes, como por exemplo, antigamente os índios eles não usavam roupas. Hoje em dia, os índios todos usam roupas. Então eles foram se habituando. Os índios eles não tinham nada em relação à mercadoria, né? Eu acredito, como algo que comprassem um mercantil. Hoje já é possível, né? Antigamente eles só viviam da caça, da pesca, do plantio deles mesmos. Hoje não, já tem mais uma diferença, né? Então vamos ver a nossa reportagem, né? Nossa reportagem é um gênero textual onde ele vai trazer o que? Informações sobre um determinado assunto específico, onde, né, o autor ele vai trazer fala de algum especialista naquele assunto. A estrutura de uma reportagem é assim. Ela tem o título, como nós já estamos vendo aí em cima, ó, o título, Como Vivem os Índios Hoje. Esse índios, ele está se referindo aos povo dessa, né, pessoas dessas comunidades. No caso aí poderia até ser trocado por indígena, como vivem os indígenas hoje, né? Que não está se referindo a apenas certa quantidade de índio, mas sim a todos os índios. Então os indígenas. Vamos para a estrutura. Então aqui eu tenho a minha reportagem. Pegou um determinado tema, vai estar referindo aqui aos índios, né? Como eles vivem hoje. Logo de início eu vou ter o meu título, que está aí, Como Vivem os Índios Hoje. Ele é um título, o título da minha reportagem. Toda reportagem, ela tem um título. Para que serve, tia, um título? Para atrair a atenção do leitor, né? Sobre o que ele vai comunicar aí nessa reportagem. Abaixo do texto, abaixo do título, a minha primeira linha, ela é chamada de linha fina, né? Ela é chamada de linha fina, essa linhazinha baixa que tem aí, ó. Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas do século XXI. Ela serve como um subtítulo, né? Aparece abaixo do título, complementando o sentido do título e dando mais informações sobre a reportagem, sobre o que nós vamos encontrar na reportagem. Então aí é a linha fina. Primeiro eu tenho o meu título, abaixo do título eu tenho uma linha fina, abaixo da linha fina eu venho o meu primeiro parágrafo. O meu primeiro parágrafo ele é chamado de líder, tá? Nesse meu primeiro parágrafo eu já vou ter diversas informações, né? Como a abertura da minha reportagem apresenta o tema citado na minha reportagem, tá certo? E responde algumas perguntinhas. Como, tia? Como, né? Sobre o que é que vai estar falando? Como
onde, quando, por quê, quem. Então essas perguntinhas elas já vão ser respondidas nesse meu primeiro parágrafo da minha reportagem, que é conhecido como líder. E também uma reportagem, ela é dividida em intertítulos, ó, tá vendo? Por toda a parte, mistureba, nas cidades. Então, esses são intertítulos. E para que servem esses intertítulos, tia? Elas servem para dividir, né, a reportagem, para que o leitor ele consiga saber ao certo onde está determinada informação. Muito bem. Então, nós temos uma reportagem. A reportagem ela é composta por o título em cima. Abaixo do título eu tenho uma linha fina que vai dar uma complementação ao título e vai dar digamos assim, uma pitadinha do que vai ter na nossa reportagem. Abaixo da minha linha fina, eu vou ter o líder, que é o meu primeiro parágrafo, e nesse primeiro parágrafo já vai estar me respondendo o quê? O quê, né? Que vai estar me respondendo nesse meu primeiro parágrafo. Como aconteceu, se está falando sobre uma coisa, né? Onde aconteceu aquilo, como aconteceu, o que, por que aconteceu, certo? Quando aconteceu. Então, isso já vai estar presente aí no meu primeiro parágrafo. Bora lá para nossa leitura. Como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas do século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil. Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de cultura? Pegue seu cocá e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. Primeiro intertítulo, por toda a parte. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habitam regiões de florestas, em terra destinada pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrarmos hoje índios sem roupa em uma aldeia. Conta! Aqui nós temos mais um intertítulo, mistureba. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam a escola, né? Isso era coisa que não acontecia antigamente, não fazia parte da cultura deles. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio e aprendem o português, mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade.
Os indígenas têm a possibilidade de praticar duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muito conhecimento para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstia. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital nas cidades. Nosso último intertítulo da nossa reportagem. Agora que você já conhece essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim, conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantêm uma atividade e rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que pessoas com diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e a ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? Muito bem, aí nós vimos a nossa reportagem onde está falando sobre o quê? Como vivem os indígenas. Como você conseguiu perceber, a tia já falou, né? Todas as características da reportagem. Vocês viram que inicia-se com o título, depois nós temos a linha fina, que dá assim, ó, uma pitadinha do que vai ter na nossa reportagem, com mais um acréscimo, né? Um ponto mais forte do que está abordando o nosso título. Depois nós temos a linha fina, que é o nosso primeiro parágrafo, onde vai estar respondendo o que, por que, quando, como assim, tia? Tá perguntando o que, ó, como a tia falou no líder, né? No primeiro parágrafo vai estar respondendo o que? As seguintes perguntas: como, onde, quando, por quê, quem? Quem? Está falando de quem essa reportagem? Ah, tia, essa reportagem está falando de quem? Vamos lá. Os índios, tá aí, ó. Dia 19 de abril celebra o Dia do Índio, uma ótima oportunidade para que você se pergunte como vivem os índios hoje. Então tá perguntando, como a tia disse que nesse primeiro parágrafo vai responder algumas perguntas. Então nesse primeiro parágrafo vai estar me dizendo, né, de quem está falando? Dos índios, como vivem os índios hoje. Outra pergunta, né? Como vivem, né? Está falando de quem? Essa reportagem está falando sobre quem? Qual o assunto da reportagem? Como? Quando? Por quê? Então, nós vamos conseguir essas respostas todas já, essas informações já nesse nosso primeiro parágrafo, né? Quando ele diz aqui, ó, ótima oportunidade para que você pergunte como vivem os primeiros habitantes do Brasil. Muito tempo se passou desde que chegaram até aqui e conheceram os povos cheios de tradições, né? Quando? Mais de 500 anos depois. Então, essas informações nós vamos sempre encontrar onde? Em uma reportagem? No nosso primeiro parágrafo, que é o nosso líder, né? Então, bora lá. Para a nossa interpretação oral. De acordo com a reportagem, o que se pode concluir sobre a convivência entre pessoas de diferentes culturas? Ah, tia, não dá para misturar as culturas, porque um vai abandonar a sua cultura e viver só com a cultura do outro. É isso que o texto está nos respondendo? Não, claro que não, né? Ele fala que é possível permanecer com a sua cultura e sim acrescentar um pouco mais da cultura que conseguiu de fora. Em sua opinião, qual a importância de conhecermos a cultura de outros povos, como a dos indígenas, hein? Vamos para a nossa interpretação escrita. Essa interpretação escrita, sim,
vocês já vão começar a responder, tá? Essa oral não. A tia ama essa interpretação oral em sala de aula pra tia debater, perguntar pra vocês, escutar de vocês, né? Primeira questão da interpretação escrita. Escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos indígenas no Brasil há mais de 500 anos, né? Eles tinham determinadas características, veio os portugueses, teve aquela mistura de raça e tudo mais, mas algumas das características dos índios foram mantidas. Quais são elas? Então você vai lá ler a reportagem inteira, tá certo? E você vai retirar e vai colocar aqui. Segunda, a reportagem, Como Vivem os Índios Hoje, apresenta 3 intertítulos: Por Toda a Parte, Mistureba e Nas Cidades. Qual a função dos intertítulos em uma reportagem? Lembra que a tia explicou, né? Antes de ler o texto, a tia explicou cada características dessas. A B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. Aí nós temos o intertítulo 1, Por Toda a Parte, o 2, Mistureba e o 3, Nas Cidades, né? Aqui abaixo nós temos algumas informações. Vocês vão me dizer de onde foi retirada essas informações, como por exemplo, trata de troca cultural entre indígenas e sociedades não indígenas. Onde foi que nós encontramos isso? Foi no intertítulo 1, Por Toda Parte, no 2, Mistureba, ou lá no 3, Nas Cidades. Aí é só você numerar, tá? Tia, mas eu não sei. Então leia. Eu acho que assim, ó, trata de toda troca, trata da troca cultural entre indígenas e sociedades não indígenas. Nós encontramos lá na parte 1, lá no intertítulo 1, Por Toda Parte. Então volta no intertítulo 1 e lê. Se você encontrou, aí você coloca. Se você não encontrou, então não é dele. Vai ler o segundo intertítulo, depois lê o terceiro intertítulo. Aí você vai conseguir sim, tá bom? Terceira questão. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala? A B. Que pontuação é empregada para sinalizá-lo? Oh, que fácil, né, tia? Só olhar aí essa fala e colocar qual é a pontuação aí que está dando destaque, né, a essa frase. Quarta questão. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outra pessoa em seu texto? Assinale a alternativa correta. Tem o repórter? Sim, temos sim o repórter, né? Tatiana Leal, Como Vivem os Índios Hoje, né? Foi retirado da revista Ciências Hoje das Crianças. Essas informações a gente consegue pegar lá nos créditos do texto, que está abaixo do texto. Só que durante o texto tá a fala de uma pessoinha lá, né? Para que foi que ela utilizou a fala daquele especialista, digamos assim? Vamos lá. Para acrescentar informações, uma vez que o repórter não era capaz de falar sobre o assunto, ou para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto. Para que o repórter procurou um especialista? Tia, eu vou falar sobre um assunto. Eu vou falar aqui sobre um assunto que eu conheço muito bem aquele assunto. Mas eu vou convidar alguém para falar comigo sobre esse assunto que não só conhece muito bem, mas ele é especialista no assunto. Para que eu vou querer a fala dele? Simplesmente só para falar o que eu não sei? Não, que eu sei muito bem do assunto. Não, eu vou querer que ele venha simplesmente para quê? Para tornar o meu texto mais verdadeiro, para dar mais credibilidade ao meu texto. E nessa reportagem aí, para que essa repórter, ela buscou uma pessoa de fora para falar na sua reportagem? Quinta questão, releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Aí nós temos em destaque o pronome, né? Pronome eles. Quando eu digo assim, ó, nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles está retomando, né? Uma outra palavra já citada, utilizou esse pronome para que não haja uma repetição desnecessária, claro, né?
A da questão. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? Aldeia, terra ou índios? A B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, repetir uma expressão empregada anteriormente, omitir uma expressão empregada anteriormente. Hein? Aqui que ele foi utilizado, com que função? Aqui nós temos, né, povos indígenas isolados e de recente contato, né? E mais abaixo nós temos cidadania no dia a dia. Vocês vão ler bonitinho, vão debater sobre o assunto, vão responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Então vamos para o nosso estudo da língua. O que nós vamos ver hoje, tia? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Olha que maravilha. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Então o que mesmo nós estamos falando, hein, tia? Que nem eu sei. Isso se refere a verbos. Muito bem. Quando o verbo ele indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, né? Tô falando assim, ó. Choveu ontem. Choveu ontem. Então o verbo choveu está indicando algo ocorrido no passado momentâneo. Choveu ontem e pronto, acabou essa história. Eu estou me referindo ao pretérito perfeito, né? Quando eu digo assim, ó, chovia pelas manhãs, né? Chovia todas as manhãs. Então esse chovia, eu tô me referindo a algo que também ocorreu no passado, porém, ele não dá a ideia de que algo aconteceu apenas um momento e pronto. Não. Quando eu digo chovia todas as manhãs, me dá a ideia de que todo dia chovia, que era algo costumeiro. Então estamos nos referindo ao pretérito imperfeito, né? Pretérito é o tempo verbal que se refere ao quê? Pretérito passado. Perfeito, quando nos referimos a uma ação concluída no passado. Uma ação do passado em que ela era algo momentâneo. Aconteceu no passado e acabou-se. Pretérito perfeito. Quando eu me refiro a uma ação também ocorrida no passado, mas que era acostumado a acontecer aquela ação, eu estou me referindo ao pretérito imperfeito, né? Eu digo assim, ó, João cantou ontem à noite. João cantou, então foi o momento. Ele cantou apenas ontem à noite, acabou a história. João cantava todas as noites, então ele não cantou só ontem, acabou. E ele tinha costume de cantar todas as noites. Passado, ele cantava, porém é um passado que era algo acostumado a acontecer. Pretérito imperfeito, certo? Quando era só o momentâneo, como João cantou, pretérito perfeito. João cantava, pretérito imperfeito. Vamos lá para o nosso conteúdo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo, de acordo com o que se apresenta, de acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os 3 tempos básicos do verbo são presente, passado e futuro. Agora você vai estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existe mais de uma forma de expressar um fato já ocorrido. Observe as cenas e contorne as formas verbais apresentadas em cada fala. E nós temos cena 1. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Ontem eu tomei. Tá vendo? Eu estou me referindo, essa forma verbal está se referindo a algo momentâneo. Aconteceu e pronto, acabou-se. Vamos para a segunda. Na infância eu tomava suco no café da manhã. Então, quando eu tenho na minha cena 1,
Ontem eu tomei, foi apenas ontem. Eu tomei, foi um momento, momentâneo, acabou-se. Ocorreu, aconteceu, ocorreu, já tá no passado, mas foi algo momentâneo. Quando eu tenho a minha segunda cena que fala, na infância eu tomava, isso não quer dizer que foi ontem, aconteceu e pronto, mas ela era acostumada a tomar todas as manhãs café, tomar suco no café da manhã. Então aqui é algo costumeiro. Na cena 1 eu tenho algo momentâneo, pretérito perfeito. Já na 2 eu tenho algo costumeiro, pretérito imperfeito. Vamos para a questão. Essas formas verbais transmitem uma ideia de presente, passado ou futuro? Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais, tomei e tomava, possuem diferença de sentido quanto ao tempo. A B da questão. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? Que forma verbal foi utilizada? A C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente? Que forma verbal foi utilizada? Depois da explicação que a tia deu, né? Isso aí vai ser, rapidinho. Não vai dar nem para enganchar, né, na resposta. Quando um verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está se referindo ao pretérito perfeito. Quando o verbo indica uma ação frequente, isso é, que ocorreu habitualmente, mais de uma vez, que era acostumado a acontecer, ele está se referindo ao pretérito imperfeito. Aí nós temos, né, ação pontual, momentânea, aconteceu e pronto, acabou-se. Ontem eu tomei, apenas ontem, foi um momento, tá vendo? Tomei. Pretérito perfeito, como a tia explicou. Na infância eu tomava. Tomava é algo que era acostumado. Então eu não tomei uma vez, eu sempre tomava. Tomava todos os dias. Eu tomava. Então aí é um pretérito imperfeito. Compare os verbos tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do modo indicativo. Pronto, aqui eu tenho o verbo tomar, né? Ele está no presente, eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Aqui está no presente. Depois pegamos esse mesmo verbo no pretérito perfeito e depois no pretérito imperfeito. No perfeito, que indica algo momentâneo, aconteceu e pronto, uma única vez, não tinha costume de acontecer, fica eu tomei, tu tomaste, ele tomou, nós tomamos, vós tomastes, eles tomaram. E no imperfeito, tia, que era algo costumado a acontecer, eu tomava, tu tomavas, ele tomava, nós tomávamos, vós tomáveis, eles tomavam. Não se esqueça, o pretérito perfeito transmite a ideia de algo momentâneo, tá? Algo que aconteceu uma única vez e acabou-se. Já o imperfeito, não. Ele transmite a ideia de algo costumeiro, tinha costume de acontecer, tá bom? Lembrando que tudo no passado. A atividade. Observe a capa de livro a seguir, né, de Ruth Rocha. No tempo em que televisão mandava no Carlinhos. A da questão. Qual é a forma verbal presente no título do livro? A B. Em que tempo está essa forma verbal? A C. De acordo com o tempo dessa forma verbal? De acordo com o tempo dessa forma verbal. A televisão ainda manda no Carlinho? A televisão não manda mais no Carlinho? A televisão sempre mandará no Carlinho? Aí você vai marcar só uma alternativa correta. Segundo, escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Não esqueça, pretérito perfeito é algo momentâneo. Aconteceu uma vez e pronto, tá bom? Terceira questão. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Antes, a vovó, aí tem um espacinho, e eu, com a lã. Aí eles dois, tá vendo? Agora, com a máquina de tricotar automática, eu
Aí tem um espacinho para vocês preencher. A vez. Tá vendo? Com o que é que nós vamos preencher isso aqui, tio? Vamos lá. A da questão. Reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito passado, mas costumeiro. Costumava acontecer, não aconteceu uma única vez. A B. Reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, algo momentâneo, aconteceu no passado e pronto. A C. Porque o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Tá vendo aí? Olha a cena. A D. Reescreva a frase do primeiro quadrinho substituindo a palavra vovó por vovós e as palavras eu por nós, mantendo os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é algo costumeiro. A E. Agora reescreva a frase do segundo quadrinho substituindo a palavra eu por nós, mantendo o verbo perder no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é algo momentâneo. Só que vai ter que concordar de acordo com a pessoa, viu? Como vocês viram aqui, ó, a conjugação do verbo, cada pessoa aí, a forma verbal ele é flexionada, tá certo? Passando para a nossa quarta questão. Reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Eu tenho a frase, eu canto na escola. Então, eu vou botar essa frase no passado, eu canto na escola, que é presente. Eu vou pegar essa mesma frase, eu vou passar para o passado. Só que primeiro eu vou passar para o pretérito perfeito. Algo que aconteceu no momento, né? Como fica? Eu cantei na escola. Pronto, eu cantei uma única vez e acabou essa história. Eu cantei na escola. Abaixo eu vou reescrever novamente essa frase e vou passar essa mesma forma verbal para o pretérito imperfeito. Eu cantava na escola. Ah, era algo costumeiro, algo costumado a acontecer. Do mesmo jeito vocês vão colocar com a C, meu irmão gosta de ir ao teatro. A C, meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus pais chegaram tarde do trabalho. Chegam tarde do trabalho. Então, essas frases estão todas no presente. Vocês vão passar para o passado. Primeiro no pretérito perfeito, depois para o pretérito imperfeito. Certíssimo. A quinta questão. Vocês não vão poder se juntar com os colegas, né? Vão fazer sozinha. Vocês vão pesquisar em jornais e revistas uma frase com o verbo no pretérito perfeito e uma com o verbo no pretérito imperfeito. Em seguida, vão recortar e vão colar aqui, tá certo? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tchau, meus amores. Até a nossa próxima aula.